Eu quero esclarecer algumas coisas. São duas coisas rápidas, Rubens. Primeira, eu tenho quase 15 meses aqui. Eu cheguei o ano passado, então eu vivi um período interessante aqui na política brasileira também, né? E a terceira vez que eu estou aqui no Brasil. Eu acho que a parte da minha currículo que foi resumido aqui foi a parte mais diretista, digamos, da minha carreira diplomática. Eu também era encarregado da América do Sul para questões de meio ambiente. Fiz muito trabalho através da embaixada em Brasília, trabalhei em toda a América do Sul. E fiz outros trabalhos quanto às questões ambientais internacionais em Washington, D.C. Só para dar um pouquinho mais sobre uma carreira de quase 20 anos. Passa rápido, senhor embaixador, certo? Passa rápido, 20 anos, passa assim. Então, o que eu quero agradecer a presença de todos vocês. Queria falar um pouquinho e começar com uma mensagem importante para todo mundo, que é eu acredito, na continuidade das relações profundas, prósperas, próximas e respeitosas entre o Brasil e os Estados Unidos. Essa nunca vai mudar. Eu tenho muitas pessoas que têm experiência aqui no Brasil, e é a terceira vez para mim aqui no Brasil. Eu nunca vi nossas relações, internacionais tão estreitas como nesse momento. Eu acho que cada ano estamos crescendo mais as oportunidades, trabalhamos nas questões de Zika, pode ser questão de comércio, Haiti, trabalhamos em conjunto. Temos muito. Quer dizer que nós trabalhamos como dois países em muitas coisas e que essa nunca vai mudar, porque essa confiança que nós temos nos dois, democracias maiores no hemisfério é importante. É importante para os Estados Unidos. Eu acho que nossa relação com o Brasil é importante para o Brasil. Essa sempre vai ser coisa importante para todos nós. Então, hoje, eu não sei se vou falar meia hora, eu vou tentar falar menos, tá? Eu queria falar um pouquinho sobre o processo. Eu quero uma mostra na mão. Quantas pessoas aqui realmente entendem o colégio eleitoral dos Estados Unidos? Levanta a mão. Olha aqui, ó. Tem 5 americanos, nenhum deles levantaram a mão. Então, depois eu queria falar um pouquinho sobre a eleição, que foi bem interessante. Eu acho que passa um dia que nós estamos na internet tentando entender bem exatamente como foi o resultado, aqui ou aquilo. É interessantíssimo. Eu quero falar um pouquinho sobre o processo daqui para em frente e depois podemos bate-papo sobre qualquer coisa que vocês queiram falar, tá? Então, só para tentar explicar nosso sistema, que é bem distinto e diferente, eu acho que não existe em outro país. O voto popular contra o colégio eleitoral. Vamos lá. Há 240 anos atrás, os fundadores tentaram fazer um sistema onde, primeira coisa, imagina a maneira de votar e a maneira de mandar informação a Washington. Naquele tempo, Filadélfia, Nova York e tudo isso, foi muito longe a distância. Não foi. Agora com CNN sabíamos qualquer condado de qualquer estado no momento que foi o resultado, né? Essa não foi há 240 anos atrás, foi outra coisa. Segunda, tivemos, então, primeira coisa, mandar os eleitores para votar dos estados. Segunda, foi uma maneira de evitar que um estado. Você lembra que os Estados Unidos não existia em si, foi uma inovação democrática no momento. Foi para evitar que, um estado muito populoso como Nova York poderia fazer um favorite son e colocar essa pessoa como presidente e todos votaram nele e já acabou a coisa. Terceira, então, parte disso foi uma maneira de unir o país. Então, esse candidato não só tinha que ser o representante de Nova York ou Pensilvânia, mas também do meu estado, Carolina do Sul,
muito mais pequenino naquela época, ou da Georgia, ou da Carolina do Norte. Então, foi uma maneira de realmente espalhar, digamos, ou cobrir todo o país. Agora, para dar uma ideia, Hillary Clinton ganhou a votação popular, parece nesse momento quase 1 milhão de votos, mas perdeu a eleição. Vamos lá. Vou tentar explicar como isso pode acontecer. Imagina, ela ganhou por muito vamos fazer Texas e Nova York, tá bom? O Texas tem 38 eleitores. Esses eleitores são os representantes para as pessoas que moram dentro deste estado, 38. Nova York tem 29 eleitores que representam os interesses das pessoas dentro de Nova York. Então, ela ganhou, entre os dois estados, 8 milhões de votos, e o Trump ganhou 7,5 milhões de votos. Mas ela ganhou Nova York por muito, e ele ganhou Texas por pouquinho menos. Mas ele ganhou todos os eleitores de Texas, 38, e ela ganhou só 29. E você explica? Essas pessoas aqui todos levantaram a mão. Mas para vocês lá, essa explica? Você explica? Então, são 538 eleitores e o número de eleitores que cada estado tem está baseado na população. Califórnia tem 55, é um estado enorme, é importantíssimo. O Wyoming tem 3. O Carolina do Sul tem 9. Florida, é importante, tem 29. Então, essa foi a razão pela qual o resultado foi assim. Ainda estamos esperando o resultado de Michigan, né? Mas esses são 16 votos, não vai mudar nada. O Trump ganhou 290 eleitores e ela ganhou 232, se não me engano. Ok? E podemos falar mais sobre isso. Isso é bem difícil de entender. Como eu falei, ninguém aqui levantou a mão porque é difícil. Eu sempre achava estranho também, quando eu estava na universidade, por que não temos voto popular? Eu comecei a estudar um pouquinho também essa situação. Mas imagina, se cada estado tem um poder, né? O poder também das cidades contra os lugares mais rurais também tem alguma coisa a ver. Imagina, se só foi a voto popular, você só vai para Los Angeles, Miami, essas cidades grandes, enormes. E nunca vamos falar sobre assuntos que realmente têm relevância, importância para os estados pequeninos, como Carolina do Sul. Essa eleição foi importante em Carolina do Norte, foi importante em Pensilvânia, Ohio. Ohio sempre é importante, mas e Flórida também sempre tem uma importância importante nas eleições. Mas durante as primárias e tudo isso, ninguém prestaria atenção aos estados mais pequeninos. Só enfocaria nas cidades grandes, enormes. Me explico? Um pouquinho? Pelo menos está vivo lá. Essa é bem difícil. Então, essa eleição, eu acho, e todos nós, eu acho que, outra vez, em qualquer momento na internet, todo mundo está pensando o que foi, como foi, e essa foi uma diferença de outras eleições. Do meu ponto de vista, esse ano das eleições foi inédita. Né? Podemos ver o Brexit, podemos ver o que aconteceu na Colômbia, e todos os pesquisadores e todo mundo achava que Hillary Clinton ia ganhar, porque as pesquisas mostravam que ela ia ganhar, e perdeu. Então, esse ano é interessante, mas algumas indicações indicou que realmente que ele ia ter umas oportunidades de ganhar. Primeiro, a favorabilidade, pode dizer assim, do Congresso e do governo é muito baixo. Estamos falando de menos de 10%. Quando você fala com uma pessoa sobre o Congresso, está ruim. Quando você fala com uma pessoa sobre o seu congressista, está tudo bem. É interessante esse tipo de coisa. Mas então, o Trump era o ultimate outsider, pessoa de fora, e o Hillary Clinton foi o último insider,
pessoa dentro, né? Ela foi secretária de Estado, foi senadora, foi primeira-dama, ela tinha muita experiência dentro do sistema, mas as pessoas, por isso que votaram para uma pessoa que era fora do sistema, uma coisa. Também, se vocês vão para o CNN, é bem interessante, tem um breakdown de como as pessoas votaram. E é notável que os que têm menos de 45 anos de idade votaram mais em Hillary Clinton do que Donald Trump. Podemos ver as pessoas que moram nas cidades, pessoas que moram em zonas mais rurais. Podemos falar sobre as pessoas europeias contra os não europeus. Podemos falar sobre o nível de educação das pessoas que votaram. Foi uma diferença enorme entre o povo e como eles votaram. Foi uma eleição super disputada. Eu acho, de alguma maneira, quase mais do que em 2000. E lembramos a eleição de 2000. Outra coisa, quando falam com os cientistas políticos, que deu certo e que não, e para as campanhas. Foi interessante. O ground game de Hillary Clinton, as pessoas que trabalham para a campanha, era 2 vezes maior do que Trump. Então, todo mundo achava que isso ia dar a diferença para ela nos estados swing states, os mais importantes, durante essa eleição. Pennsylvania, Wisconsin, New Hampshire, Carolina do Norte e Flórida. Mas realmente não deu para ela uma vantagem. Achavam que o dinheiro que foi gasto foi 2 vezes mais para a campanha do Hillary Clinton do que para Trump. Mas não deu certo. Gastou 2 vezes mais. Considerando os super PACs e outros grupos, foi quase 2 vezes mais. O Trump utilizou o Twitter e o Facebook para amplificar a mensagem dele de uma forma que ele, durante um período, recebeu 2 vezes mais mentions. Mentions, eu posso dizer? Menções de que Hillary Clinton. Então, ele utilizou alguma coisa grátis para mandar a mensagem dele. Okay, essa foi uma coisa realmente inédita. Uma diferença bem importante foi os trabalhadores de o que chamamos nós o Rust Belt. O Rust Belt são os estados Ohio, Pennsylvania, Indiana, Illinois, Wisconsin, Michigan, essa parte que está sofrendo um processo de desindustrialização. É difícil para um gringo falar desse jeito, mas a gente consegue, né? Essas pessoas a votação para eles aumentou por 20 pontos em alguns desses estados. Imagina, ele ganhou 20 pontos mais do que Romney ganhou em alguns desses estados. Essa foi a diferença. Também, o terceiro partidos terceiros, digamos, esses foram um impacto enorme. Sobretudo Wisconsin e Michigan. Pode ter sido a diferença em Hillary ganhar esses estados ou não ganhar esses estados. E, por fim, foi o Partido Republicano que energizou, digamos, a base de votos para ele. Então, você pode ir por condado, estado por estado, e ver exatamente como foi o resultado. É bem interessante. O importante é transparente também. Você sabe exatamente o que aconteceu e você pode imaginar como poderia ter sido de outra maneira. Uma coisa para brasileiros interessante para vocês é que só 57% das pessoas votaram. Aqui, normalmente, últimas eleições aqui municipais eram desse jeito também, eu acho. Foi bem baixo, mas para vocês, essa é baixo. Para nós, essa 60% é normal. Então, foram 90 milhões de americanos que podiam votar, que decidiram não votar. Ou somente não foram para as urnas. Então, saindo da eleição, já falamos sobre a maneira do colégio eleitoral, saímos da eleição, as coisas diferentes, distintas, que eu acho, todos os dias estou aprendendo mais também. Podemos falar sobre o mais importante do sistema.
acreditamos, que o mais importante no nosso sistema é que tem uma transparência total. Realmente você pode ver exatamente a porcentagem de voto por condado, por estado, quem estava votando, quem não. As pesquisas da saída das urnas realmente são importantes. Também o ano que vem, os censos nos Estados Unidos vão perguntar também como as pessoas votaram e vamos ter ainda mais informações, mais cifras sobre como foi a votação dentro dos Estados Unidos. Muita surpresa, e eu acho que algumas pessoas vão ficar pensando em outro emprego, talvez depois disso. Muitas pessoas que achavam X e aconteceu outra coisa. Mas o processo foi transparente. E agora, o processo de conceder poder dentro dos Estados Unidos é um processo que já tínhamos visto uns 45 vezes, né? Vamos fazer do mesmo jeito. Que já falou o presidente Obama, sentou com o presidente eleito Trump. Eles falaram sobre muita coisa que está em frente dele, porque uma coisa é fazer campanha e outra coisa é governar. Igual se tivesse ganhado também o Hillary Clinton, uma coisa é fazer campanha, outra coisa é governar. É sempre, o que disse Serra? Treino e jogo, né? Faz muito sentido dentro do nosso processo também. Então, eles sentaram e começaram um processo de indicar como governar como presidente. Porque é difícil, não é uma coisa fácil. Mas nós temos dentro do nosso sistema o legislativo, o judiciário e também o executivo. Agora, o Congresso norte-americano está republicano e está baseado, digamos, está composto por o Partido Republicano, uma maioria muito leve. Em 2 anos vão ter outra eleição. Essa pode mudar ou não, dependendo da votação do povo americano. Ele vai ter oportunidade, o presidente eleito Trump, de nomear um juiz para a Corte Suprema dos Estados Unidos. Mas esse juiz tem que passar por um processo dentro do Senado. É um processo que todos têm que fazer para ser juiz. Então, a maneira de nós eu trabalho pelo presidente mesmo, né, executivo. Então, a maneira de nós começar um processo de transferir poder de digamos, uma pessoa, candidato partido para outro, um processo que muitos de nós já tínhamos visto. Eu trabalhei com Clinton, depois com Bush, depois com Obama e vamos começar com Trump o dia 20 de janeiro, a meio-dia. O escritório do presidente e esse processo de transferir poder é um processo que nós realmente temos muita experiência e está em frente. Já o secretário de Estado, Kerry, já começou um processo também com a equipe de Trump para começar esse processo. Mais importante, eu vou fechar a boca aqui da palavra embaixador, é o seguinte: o Brasil, os Estados Unidos, compartilhamos, eu diria que compartilhamos valores comuns, uma cultura bem, eu acho que vocês acham que sou já em Jabuticaba aqui, nós temos Jabuticaba lá nos Estados Unidos, eu acho também, mas nós temos muito em comum, muito mesmo em comum. Nós fomos o primeiro país a reconhecer o Brasil como independente. Nós temos o Câmara de Comércio norte-americano mais antigo em todas as Américas, está aqui no Rio de Janeiro, que celebramos 100 anos, esse ano que foi, 100 anos. Nós temos empresas norte-americanas que têm 80, 90, 100 anos também existindo aqui no país. Então, a relação é muito profunda, digamos, cobre muitas áreas e essa nunca vai mudar. Nós temos como nosso objetivo aqui dentro do consulado duplicar o comércio entre os Estados Unidos e o Brasil, que realmente é uma coisa que nós podemos fazer. Nós vamos seguir trabalhando para fazer isso. E também nós vamos seguir o trabalho em várias importantes áreas das Nações Unidas, aqui na região,
que precisa de dois parceiros fortes. E essa, sem dúvida, vamos estar sempre juntos com o Brasil. Então, acredito que vamos continuar essas relações profundas, prósperas e respeitosas entre nossos países. Então, essa para abrir, vou passar a palavra e a gente vai debatendo um pouquinho, tá? Obrigado.